Senhor poderoso, Senhor, iremos ler a tua santa palavra, Senhor. Nos auxilia com o teu Santo Espírito, Senhor. Porque eu não quero falar, Senhor, por mim mesmo, porque o homem é falho, Senhor. Mas que tu envies, Senhor, o teu Santo Espírito, ao dirigir, Senhor, a leitura da tua santa palavra. E vamos aqui ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentador pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de se haver concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos aqui meditar nessa palavra, nessa passagem de Tiago aqui, capítulo 1, versículo 12, que fala, né, da origem do pecado. Que o Senhor revela aqui que ele diz que não coloca ninguém à prova, né? Ele diz que não prova ninguém. É o próprio homem, né? Que comete a sua própria prova. Falando aqui sobre o pecado, né? Que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui está dizendo aqui no 15, versículo 15, que ele disse que o salário do pecado é a morte, né? E quando o homem estiver passando por alguma aflição, nunca diga, ai, Deus está me provando, porque ele disse que a ninguém prova, né? Ele não tenta ninguém, né? É o próprio homem, né? Com as suas próprias escolhas que gera o pecado, né? Por isso que ele manda a gente vigiar antes de orar, porque vigiar vem antes. Se você for vigiar só depois de pecar, não vale mais nada, porque você já tem consumido o pecado. E uma vez o pecado consumado, isso gera morte para o homem, né? Aí vamos aqui meditar também, que fala sobre a prática, aqui versículo 19, ainda no livro de Tiago ainda, continua. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vossa plenitude, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Né? Aqui, então, o Senhor está falando que nós temos que ser mais ouvinte do que pessoas que gostam de falar demais, né? Quer dizer, que a pessoa aprende mais ouvindo do que falando. E que nós temos que ser, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós temos que ser tardio, né? Tardio para se irar, né? Pronto para ouvir e tardio para falar, né? E tardio também para se irar, né? E a palavra de Deus aqui está falando mais, né? Que nós temos que não ser só ouvinte, né? Da palavra de Deus. Nós temos que ser também praticante da palavra de Deus. Né? Não basta só eu saber o que o Senhor quer que eu faça e eu não dou a mínima atenção à palavra do Senhor. Isso não é ser filho de Deus. Isso não é obedecer a Deus. Isso é ser um filho rebelde, né? Então o Senhor está falando aqui nessa passagem, falando sobre a prática da palavra dele. Ele quer pessoas, né? Não só ouvinte da palavra dele, né? Que muita gente diz assim, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia toda 10 vezes, 5 vezes, eu já conheço a Bíblia de cor. Sim, meu amigo, mas não vale só conhecer, você tem que ser praticante de todas as escrituras que está aqui.
Se o Senhor fala que você tem que amar uns aos outros, você não pode estar odiando, né? Se o Senhor disse para você não matar, não roubar, você tem que fazer isso. Então não adianta, se o Senhor diz para você não caluniar, não desejar a mulher do próximo, né, não desejar a casa do próximo, você tem que cumprir a palavra de Deus. Não adianta você só ter o conhecimento de Deus, você tem que ser praticante. Tem que ser praticante da palavra. Não basta você só ir para a igreja e sentar no banco, esquentar banco e ser ouvinte. Você tem que sair de lá com aquela palavra escrita na tábua do teu coração e tu tem que fazer prática daquela palavra que tu ouviu, porque ali foi o próprio Cristo falando contigo. Então, ele fala que todo homem, pois seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar, né? Você pode ver que as pessoas, elas se iram fácil, né? Elas querem falar demais, que se atropela nas palavras, fica realmente, para se irar é um pulo, né? Então, o Senhor, ele nos dá conselho, como é que a gente tem que viver bem aqui no mundo como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus. Ele está nos instruindo, ele está nos dando orientação, ele está nos dando entendimento da palavra para a gente colocar em prática. Ele está falando aqui para a gente colocar em prática a palavra e não só ser ouvinte, né? Ouvinte e enganando a nós mesmos. Se você é só ouvinte e não coloca em prática, a palavra de Deus está dizendo aqui, o próprio Cristo, não sou eu, que a gente está enganando a nós mesmos, né? Quer dizer, que eu leio minha Bíblia, mas aí eu não vou colocar em prática o que o Senhor está pedindo aqui. Eu estou enganando a mim mesma, Tonísia. Eu estou me enganando a mim mesmo. Né? Porque a Deus é que não engano, porque Deus, ele sonda o coração do homem. Onde que a palavra vem à minha boca, o Senhor já sabe que eu vou pronunciar. Qual é o homem? Que eu estou conversando com ele, que antes de eu falar, ele sabe o que eu vou falar? Não, mas o Senhor, ele fala que antes que a palavra venha à boca, antes que o homem abra os lábios, o Senhor já sabe o que nós vamos pronunciar. Então, a Deus ninguém engana. Não adianta você dizer, não, eu leio, mas eu coloco em prática, mas aí as pessoas olham para a sua vida, você não dá testemunho da prática da palavra de Deus na sua vida, né? Você é uma pessoa que faz tudo o contrário. E eu falo isso não para as pessoas olhar para a sua vida e achar que, o santinho agora anda tudo de acordo com a palavra de Deus. Não, você não tem que agradar ninguém, não, você tem que agradar a Deus. Você tem que ser um filho obediente ao Pai. Isso lhe traz muitas bênçãos. Isso lhe traz muita felicidade, porque você vai ser um filho obediente, e Deus, ele gosta de um filho obediente, ele não gosta de filhos rebeldes, né? Ele fala que aqui para filho rebelde, falando aqui sobre a orientação do pecado, a origem do pecado, ele fala que o homem, né, que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, e esse pecado vem através de quê? Da desobediência. Né? Porque o homem lê a palavra de Deus, sabe que não pode adulterar, não pode fazer coisas que odiar, né? Porque você pode ver que muitas pessoas se iram fácil. Às vezes essas pessoas aí saem nessas baladas da noite, nessas festas, às vezes começa a beber, um bate, trisca nele com a mão, com o pé, já gera uma morte. Quer dizer, que a ira entra fácil no coração do homem, e isso ali vai destruindo. Quantos lares, quantas famílias estão chorando hoje, os seus entes queridos morto por uma ira que se gerou no coração do homem muito rápido. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, seja tardio para se irar, pense, quando alguém fazer alguma coisa com você, seja manso, tenha mansidão nesse seu coração. Nós temos que dar outra face. Não é fácil, meu irmão? Não vamos ser hipócrita e falar que é fácil, não é não. Mas por amor a Deus e por querer agradar a Deus, que é o mais importante da nossa vida, que é a nossa rocha, que é Jesus Cristo, nós temos que fazer. Não é fácil, não é não. Né? Uma pessoa quando vem lhe insultar, quando vem lhe agredir com palavras, sabe? Não é fácil não. Você tem, como humano, a vontade que a gente temos é de revidar. Mas na mesma hora, quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, você tem que ir aqui para essa palavra de Tiago. Peraí, Deus me disse que eu tenho que ser tardio no se irar e tardio também no falar. Então, muitas das vezes é melhor silenciar, é melhor calar. Então, aqui o Senhor, ele nos deu 2 ensinos
exemplar. Ele deixou aqui que nós temos que ser manso, que nós temos que vigiar, que nós temos que ser tardio no falar, tardio no se irar, né? E que nós temos que ser também praticante da palavra de Deus. Não basta eu conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e eu não praticar o que Deus está pedindo para me praticar. Não serve de nada, meu amigo, você ir para a igreja. Não serve, você só vai esquentar banco. Muitas das vezes é melhor você na sua casa ler a palavra de Deus e ser praticante do que muitas das pessoas que só vivem dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas não é praticante. Quando sai da igreja, que chega em casa, é briga, são contendas, sabe, entre os filhos, entre o esposo. Isso, a Deus ninguém engana. Você está enganando a si mesmo, vamos falar aqui em 19 de Tiago, né? Versículo 19, quando ele fala aqui: vocês que conhecem a minha palavra e não são praticantes, vocês não somente são somente ouvintes, estão enganando a vocês mesmos, porque a Deus você não engana. Né? Não adianta você ir para a sua missa, não adianta você ir para o seu culto. Quando você na igreja é uma coisa, quando chega em casa é outra, é uma filha rebelde, é um marido briguento, é uma esposa briguenta. Não adianta. A Deus não engana, né? E não engana de jeito nenhum. Você está enganando a si mesmo. Você tem que ser praticante. Você ouviu o evangelho? Pega aquele evangelho, aquela palavra de Deus para a tua vida. Vê o que foi que a palavra de Deus falou naquele momento, independente de religião. Eu não estou aqui pregando religião, eu estou pregando a palavra de Deus, porque religião não salva. Quem salva é Deus. Né? O que divide o homem é religião. Jesus, ele não fundou religião. Ele mandou pregar, ide aos quatro cantos do mundo e pregai a palavra de Deus, a palavra do meu Pai. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não botou, lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu não vai ter igreja tal, igreja A. Não. Vai ter o quê? Ele vai perguntar, fez a minha vontade? O que foi que eu deixei lá escrito? Ide aos quatro cantos do mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não pregou religião, ele falou do reino, que é o reino do Pai dele. Ele falou de fazer a vontade do Pai dele. E o que é fazer a vontade dele? É cumprir os mandamentos dele. E o que é cumprir os mandamentos dele? É fácil? É não. Mas nós temos que tentar. Nós temos, mesmo com nossos pecados, todos somos pecadores diante de Deus, santo só o Senhor. Mas nós temos que ser filhos obedientes para a gente agradar o coração do Senhor. Porque o que divide o homem são negócios de religião fundada por homens, sabe? Que o Senhor não quer isso, essa desunião, essas, sabe? A gente tem que pregar a palavra de Deus, nós temos que levar as pessoas a palavra de Deus, a Bíblia católica, a evangélica é a mesma coisa, sabe? Muitas pessoas são ignorantes, o Senhor disse que as pessoas padecem por falta de conhecimento. Sabe? Tem pessoas que não lêem a Bíblia, sabe? E fala de coisas que outras pessoas leram, ouviram, interpretaram do jeito dela. Por isso que eu sempre, quando eu vou ler a Bíblia, eu digo, Senhor, que não seja eu falar por mim mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande que o Senhor diz que vai ser cobrado. Ai daquele que acrescentar uma só vírgula. Ai daquele que acrescentar uma vírgula. E ele diz que ai daquele que aumentar. É sim, sim, não, não. Não existe meio termo para com Deus. Ou é quente ou é frio. Ele diz que o morno vomitará. Então não adianta. É uma responsabilidade muito grande. Padre, pastor, que vai para um altar e começa a pregar a palavra de Deus. E muitas das vezes começa a pregar mentira. Sabe, enganando os fiéis, eles vão pagar diante de Deus, porque o Senhor disse que toda aquela ovelha que for perdida, que for desgarrada, aquele pastor, seja o que for, vai pagar pelaquela vida, porque as ovelhas daqui da terra, nós fomos comprados por um sangue puríssimo. Então, ele vai querer de volta o que ele pagou na cruz do Calvário, que são nossas vidas, e aqueles líderes aqui na terra que estão cuidando dessas ovelhas e não estão cuidando bem, estão deixando elas ser desviadas e não estão falando a verdade para elas, eles vão ser cobrados diante de Deus. Vão ser cobrados diante de Deus, sabe? Porque muitos só pregam sobre prosperidade, é sobre ter carro, ter mansão, ter casa própria. Não que isso não seja bom. Isso é bom, mas isso aí não é o principal não, meu irmão. O principal é a tua alma para com Deus. É Ele falar da salvação, da tua vida eterna, que isso aqui é uma passagem. Aqui nesse mundo nós estamos aqui de passagem.
Isso aqui não vai ser eterno. Isso aqui é uma passagem. O homem tem que fazer de tudo para ir para a sua morada eterna, que é o céu. Então, essas pessoas ficam pregando mais sobre prosperidade e esquecem de pregar sobre o mais importante, que é a tua salvação. É sobre dízimo, oferta. O Senhor, sabe qual é a oferta que Ele quer, meu irmão? Não é o teu dinheiro, não. Não é aquele pastor, aquele padre que fica falando de oferta, de dízimo, de dinheiro. Essas igrejas só falam de dinheiro. Vai falar de Cristo. Vai falar, meu filho, ó, Deus quer que tu se converta. O Senhor te ama, mas muda. Muda. Faz a vontade de Deus. Não seja só ouvinte, seja praticante. Sabe o que o Senhor quer? A maior oferta para com Deus, que Ele se alegra no seu santo altar, é a tua vida no altar. É tu ter um concerto com Deus. Essa é a maior oferta, Ele fala. A maior oferta que você pode dar para Cristo é tua vida no altar. Tu ter um concerto com Deus. Não é teu dinheiro, não é teu dízimo. Não, isso aí é coisa que o homem plantaram na cabeça do homem. Sabe? Porque o Senhor, o dinheiro não tem valor como a tua vida para com Deus. Tu não tem preço de dinheiro desse mundo. Tu já foi pago por um preço que não existe nesse mundo. Que foi o próprio Filho de Deus que Ele mandou para te resgatar da mão do inimigo. Hoje tu é uma nova criatura. Hoje tu tem uma nova chance. Porque desde o Jardim do Éden, que a gente estava perdido quando Eva e Adão pecaram. Mas o Senhor deu mais uma oportunidade. A palavra é essa, a segunda oportunidade para o homem. Que foi quando Ele mandou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Para a gente ter uma segunda chance para morar com Deus. Né? Então, não se iluda quando você ouvir pregando em prosperidade, pregando sobre dinheiro. Isso aí é coisa do homem. Eles estão preocupados com a sua alma não, meu irmão. Eles estão preocupados com o seu dinheiro. Isso aí não vale para com Deus. Que no céu Deus não quer dinheiro. Deus quer que você tenha uma vida consertada diante dele. Que você seja praticante, como está falando aqui no livro de Tiago. E uma responsabilidade muito grande. Quando o servo de Deus, eu não chamo nem pastor, que para mim só existe um pastor que é Cristo. Que foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Para mim só existe um pastor que é Deus. Ele é que é o meu pastor, o pastor da minha família. Então, eles vão ser cobrados por estar ensinando tudo errado. Porque a palavra de Deus que ai daquele que mudar uma só vírgula. A palavra de Deus tem que ser sim ou não. O que passar disso é do maligno. E ai daquele que mudar a palavra de Deus para seu benefício próprio. Como muitos estão fazendo por aí. Enganando, iludindo muitas as ovelhas por aí. Mas isso vai ter preço. Eles vão ser cobrados diante de Deus. Vai ser preço de sangue. Porque ele diz que ai daquele que desviar uma só ovelha. Um desses meus pequeninos. Seria melhor amarrar uma corda de moinho no pescoço e se lançar no abismo. Porque vai ter preço a ser cobrado. Porque ninguém é dono da gente. Só tem um que é dono, que é Deus. Que mandou seu filho nos resgatar da mão do inimigo. Então, não ache. Você não tem que obedecer a padre, a pastor e a e B, não. Você tem que obedecer a Deus. É seu, não só ouvinte, como ele está pedindo aqui. O Senhor está pedindo, ele está suplicando. Filho, filha, não seja só ouvinte, seja praticante. Leia a Bíblia, para ninguém enganar vocês. A palavra de Deus fala, e eu sempre tenho falado nas minhas pregações, e eu sempre vou falar. A palavra de Deus disse, filho, sabe por que tu padece? Sabe por que tu passa muitas das coisas que tu não poderia nem passar? Porque tu não tem um conhecimento. O homem padece é por falta de conhecimento. Porque quando tu conhece, tu é liberto. Ninguém lhe engana. O próprio inimigo, né? Olha como é lindo. Jesus, ele deu um exemplo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, você pode ver que Satanás lançou, né?
várias tentações sobre Jesus, mas Jesus sempre ia na palavra do pai dele, que era a Bíblia, porque ele tinha conhecimento. Ele dizia, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falou que nem só de pão, todas as vezes que Satanás vinha lançar, ele tinha a resposta na ponta da língua, o próprio Espírito Santo iluminando ele, o pai dele. Então, como é que você vai se defender do inimigo, de nossas almas, Satanás, se você não conhece a Bíblia? Quando vinham os levantes dele, como é que você vai revidar? Como é que você vai revidar? Se você não tem um conhecimento, se você não conhece, você vai achar que isso é normal. Não é normal, meu irmão. Jesus, ele quer que nós vivemos felizes. Passamos por problemas? Passamos. Mas só que é uma diferença do povo do mundo. As pessoas do mundo, elas se apoiam no seu próprio braço. E é queda. Mas não, a gente tem Jesus Cristo. Mesmo passando por problema, mas a gente tem um consolo. A gente tem Deus do nosso lado. Ele está ali no nosso barco e não nos deixa naufragar. É diferente, a gente tem um consolo. A gente tem um bálsamo, sabe? A gente tem uma segurança, a gente tem uma rocha que é Cristo. E a pessoa que não tem? Por que tem muita gente depressiva? Diz que vai ser a doença do século, é a depressão. Eu tenho muitos amigos que ficaram em Fortaleza, médico, psicólogo, um amigo meu psicólogo, diretor do Cristos, do Colégio Cristo de Fortaleza. Ele, depressivo, esse cara chorava, eu orava nele, ele chorava, dizendo que queria ser feliz, que sentia um vazio muito dentro do coração, que nada preenchia. O cara no melhor apartamento, o cara cheio de carro na garagem, carro importado, cara com o consultório dele, psicólogo, cuidando de almas, e no mesmo instante o cara doente da alma. Olha, isso é falta de Deus. Mas eu ganhei essa vitória em nome de Jesus. Saí de Fortaleza, ele já estava voltando à vida dele normal. Ele já estava voltando para o consultório dele. Ele já estava voltando para o Colégio Cristo para começar a trabalhar. E isso é vitória. Isso é crer no Deus que levanta. Mesmo que você esteja no abismo, mas ele vai lá e te resgata. Mas isso você precisa ser praticante, não só ouvinte. Porque aconteceu isso na vida dele, porque ele deu ouvido. Ele quis fazer a vontade de Deus. Porque ele disse que não aguentava. 4 anos de depressão. Um cara que tinha tudo, mas só via chorando. Querendo se matar, pular lá do 5º andar. Se matar para acabar o sofrimento. Ele me perguntou várias vezes, Antonisa, Pedro, eu queria ser assim como vocês, com essa fé. Eu disse, a gente não é diferente de você. É só você dar lugar a Deus. Ele disse, será que se eu me matar, vai acabar esse sofrimento? Eu disse, não vai acabar, porque a morte não é o fim. A morte é uma porta para a eternidade. E você, com as suas atitudes, você não vai para um lugar bom. Porque Deus disse que ninguém pode tirar a vida. Você não pode tirar a sua vida, porque nem a sua vida é sua, é de Deus. A Deus pertence, foi Deus que deu e só Ele pode tirar. Então, quem se suicida, o Senhor fala que não tem perdão. Não tem, porque a nossa vida é de Deus e só Ele pode tirar. E isso alegra muito o nosso coração, porque a gente saiu de lá, mas nós saímos com essa vitória. Saímos com vários amigos, traficantes, drogados. Nós lutamos pela vida deles. Eu estou falando esse testemunho, irmão, para você ver a grandeza de Deus. Meu vizinho era uma pessoa problemática, bebarrão, traficante. Saí de lá, ele batizado nas águas com a namorada, indo para a igreja, um novo homem. O Senhor, ele quer esses mesmo, perdido. Quem disse que veio foi para esses. E eu vou lhe dizer, viu? Esses, quando tem conserto, é melhor do que aqueles que já vivem dentro da igreja, porque eles não têm vergonha de Cristo, não. Eles levam a bandeira de Cristo. E isso tudo, eu estou falando esse testemunho, tudo para a honra e glória de Deus. Não foi eu, não foi meu esposo, foi o próprio Espírito Santo. Mas a gente não desistiu dessas almas. E até hoje nós estamos orando pela vida deles e pedindo ao Senhor que eles nunca esmoreçam, que eles sempre continuem nos caminhos de Deus. Porque eu vou lhe dizer, meu amigo, sem Deus não dá. Sem Deus não tem como viver. Então eu vou passar aqui a palavra, agradecer a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu vou passar a palavra aqui para o meu esposo. Fala, meu filho. E ele ainda diz o seguinte, Deus, né? Ele quer que você honre a ele. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não existe outro. Ele mesmo diz, eu sou o único, eu sou o primeiro, eu sou o último. Tudo que disserem além disso é mentira. Então você tem que adorar somente a Deus. Você não pode adorar a Deus e o diabo.
Deus é Deus, ele tem que ser adorado, só ele. A palavra de Deus diz: adore a mim, ao Deus Todo-Poderoso. Porque tem algumas pessoas que ensinam errado. Infelizmente, o mundo está cheio de ensinamento errado. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Olha o que Jesus Cristo diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Ele diz que é a luz. Jesus Cristo diz que é a luz. Ele não disse que os apóstolos eram a luz. Ele não disse que outras pessoas seriam a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então não se deixe enganar. Só existe um Deus. Um Deus que deve ser amado. Um Deus que deve ser respeitado. Mas infelizmente hoje tem muitos ensinamentos errados. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para chegar até Deus. Só existe um caminho para chegar até Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Nem os apóstolos ele deu autoridade de dizer que através dos apóstolos vocês chegariam a Deus. Não. Ele disse: vocês só vão chegar até o meu Pai através de mim. Jesus Cristo disse isso. Então ele disse: me desculpe, mas ele não disse que você vai chegar até ele através de imagem. Nem a imagem dele deve ser construída. Né? Ele mesmo diz que você não vai construir imagem de nada. Está lá. Está lá nos 10 mandamentos. Você não vai construir imagem sobre a terra e nem debaixo da terra. Você não vai ter que fazer isso. Mas, infelizmente, os ensinamentos hoje estão ensinando errado. Jesus jamais disse: vocês vão seguir a Maria. Vamos aqui dar um exemplo. Ela foi uma mulher muito respeitosa? Foi. Ela foi uma mulher muito digna de respeito? Foi. Mas me diga a palavra na Bíblia. Eu quero que você me mostre na Bíblia uma palavra que Jesus disse: olha, vocês vão ter que seguir minha mãe. Vocês vão ter que fazer louvor minha mãe. Não. Ele diz: vocês vão ter que fazer louvor ao Deus Todo-Poderoso. Adoração. Então eu não estou dizendo que ela não é uma mulher que merece respeito. Ela merece todo o respeito do mundo. Mas não se deve construir imagem nem de Jesus Cristo, imagem dela. E se ela pudesse falar, ela ia dizer, como é uma mulher digna e honesta, ela ia dizer: meus filhos, não façam isso não. Sigam o meu filho, porque ele é o único caminho que vai levar ao Deus Todo-Poderoso. Então não se deixe enganar não. Ela é uma mulher respeitosa, mas não se deve fazer imagem dela, não se deve adorar ela, não se deve rezar para ela. É a própria palavra de Deus que diz isso. Ela foi apenas uma pessoa pecadora, porque Maria era pecadora. Porque quem disser que Maria não era pecadora é um mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos nós que moramos aqui na terra e que passamos pela terra, nós somos pecadores. O único que passou por esta terra e não cometeu pecado se chama Jesus Cristo. Então não venha me dizer: ah, Maria foi aquela que não teve pecado. Teve. O único que não teve pecado é Jesus Cristo. E eu vou conforme a palavra de Deus. Se você reza, se você se prostra diante de uma imagem de madeira, de pedra, seja do que for, você está cometendo o pecado da idolatria. Esse negócio de dizer mentira, me desculpe. E eu vou pela palavra de Deus. Eu não estou para agradar homem, mulher, seja quem for. Se você escutou rezar para Maria, para levar suas orações até a Deus, mentira. Porque na Bíblia não vem dizendo isso. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que vocês tiverem de pedir, peçam a mim, e eu levarei até o Pai. Foi ele que disse. E eu sigo o que Jesus Cristo disse, não é o que o homem diz, não. Tudo que tiver sido dito fora da palavra de Deus é mentira. Você deve se prostrar só diante de Deus e você deve adorar só a Deus.
Olhe que Jesus Cristo disse, nem os apóstolos, ele deu autoridade de dizer, peçam aos apóstolos que ele vai pedir a Deus. Não, ele vai dizer, peçam a mim, que sou filho de Deus, e eu levarei até meu Pai. Mas, infelizmente, ensinamentos errados, com doutrinas erradas, estão levando o povo à idolatria, à festa idólatra. Como é que eu posso adorar a Deus e, ao mesmo tempo, adorar Maria? Errado. Errado. Você tem que adorar somente a Deus. A Maria não. Torno a repetir, ela é uma mulher digna, ela é uma mulher maravilhosa, mas a própria palavra de Deus diz que no céu nós temos apenas um pai, que é Deus. Nós não temos mãe no céu, não. Me mostra na Bíblia que nós temos uma mãe no céu. Nós temos um pai. É tanto que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse Pai Nosso. Ele não disse Pai e Mãe Nosso. Não. Ele disse Pai Nosso. Então Maria cumpriu sua missão de ser mãe de Jesus Cristo aqui na terra. Está esperando para o julgamento. Né? Aqui na terra. Esse negócio de também dizer que Maria é mãe de Jesus no céu, mentira. Fala aquela passagem do mentira. Casado. Aquela passagem dos casados, que acaba aqui. Mentira. A passagem que tem na palavra de Deus diz, quando um homem perguntou, Senhor, se um homem casou com uma mulher, o homem morre. Ela se casou com o irmão dele. Ele morre. Ela se casou com 7 homens. Quando chegar no céu, qual vai ser o marido dela? Qual vai ser o marido dela? Nenhum. Jesus Cristo disse, nenhum. Porque lá no céu todos nós viveremos como anjo. Não há sexo, não há casamento. Todos nós seremos irmãos. Então Maria e Jesus, lá no céu, ela não é mais mãe dele, não. Ela é filha de Deus, como nós somos. Mas mãe ela não é mais. Quem disser isso é mentira. E ela teve, né, pela vida sexual com José. E ela foi uma mulher que ela teve sua vida normal com José. Que jamais Deus ia fazer A Bíblia fala que depois que ela teve Jesus, ela foi desposada por José. O que é desposada? Ela se tornou mulher de José. E teve filhos. Né? Então, não adianta você fazer lei própria. Você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que saber que o único que leva até Deus é Jesus. Amém. Amém.